Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. No próximo domingo estaremos estudando Ética Cristã e Ideologia de Gênero. É a lição de número 2. Quero pedir para você subscreva no nosso canal. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem o esboço da mensagem e tem lá também os slides desta lição que você pode baixar em nome de Jesus. O que é ideologia de gênero? O que diz a Bíblia sobre a ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma expressão usada pelos críticos da ideia que os gêneros são, na realidade, construções sociais. Para os defensores desta ideologia, não existe apenas o gênero masculino e feminino, mas um espectro que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo. A chamada ideologia de gênero representaria o conceito que sustenta a identidade de gênero. Consiste na ideia de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição do masculino e do feminino um produto histórico-cultural desenvolvido tacitamente pela sociedade. Tradicionalmente, a palavra gênero costuma ser interpretada como sinônimo do sexo atribuído, ou seja, correspondente ao órgão sexual que o indivíduo nasceu. Pênis para o masculino, vagina é feminino. Mas, de acordo com a identidade de gênero, o fato de determinada pessoa ter nascido com órgão sexual masculino não faz com que essa se identifique obrigatoriamente como um homem. Deste modo, os defensores da nomeada ideologia de gênero identificam gênero como projeção de tudo aquilo que a sociedade e a cultura espera que seja típico do comportamento masculino e feminino, por exemplo. E neste caso, esses comportamentos não precisam estar obrigatoriamente ligados ao sexo atribuído. Ideologia de gênero, outra confusão comum, é entre a identidade de gênero e a orientação sexual, sendo esta última referente à preferência sexual que determinada pessoa possui e que pode ser dividida em assexual, homossexual, bissexual, pansexual, por exemplo. Assim, a ideologia de gênero seria a abrangência dessas ideias, colocando o gênero como algo que pode ser mutável e não limitado, como define as ciências biológicas. Agora, o conceito de ideologia de gênero. Teóricos da ideologia de gênero afirmam que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada indivíduo deve construir sua própria identidade, isto é, seu gênero ao longo da vida. Homem e mulher, portanto, seriam apenas papéis sociais flexíveis, que cada um representaria como e quando quisesse, independentemente do que a biologia determine como tendências masculinas ou femininas. Agora, o que diz a Bíblia sobre a ideologia de gênero? O reverendo Augusto Nicodemos Lopes, pastor da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, publicou um vídeo sobre a ideologia de gênero explicando a postura da igreja em relação a esse tema. Didático, Nicodemos expõe os princípios bíblicos a respeito do que determina quem é homem ou mulher. Frisa a visão da Bíblia sagrada sobre a homossexualidade e questiona as contradições dos pensadores progressistas no que tange ambos os temas. Ele ainda diz:
A ideologia de gênero faz uma distinção entre sexo e gênero, dizendo que o primeiro é determinado biologicamente, o segundo sociologicamente, ou seja, uma pessoa pode biologicamente nascer mulher, mas ela pode se transformar em homem, ou se sentir homem, ou se considerar homem genericamente, a partir das ideias ou dos relacionamentos da construção social, introduz assim o pastor. Este vídeo foi publicado no canal PNO. Perguntar não ofende. Questionado também qual deve ser a abordagem da igreja em relação à ideologia de gênero e de que forma pregar contra as suas propostas, o pastor Augusto Nicodemos respondeu: a igreja deve confrontar esse tipo de ideologia a partir das escrituras, que nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os fez, ou seja, a determinação biológica, sexual e genérica é feita no nascimento. Nós nascemos homem ou nós nascemos mulher, assim comentou. Da nossa lição da Escola Bíblica Dominical 2018, segundo trimestre, a lição que nós estamos estudando, que fala sobre ética cristã e ideologia de gênero, na leitura diária da nossa Escola Bíblica Dominical, nós temos assuntos relevantes, muito importantes para a nossa vida, quanto a essas ideias, como se comportar diante desse mundo e em meio a essas ideias que confrontam com a Bíblia Sagrada, daquilo que nós confiamos e temos fé. Na segunda-feira, o Salmos 1 e o versículo 1 e 2 fala que os cristãos não andam segundo o mundo. Então Cristo, ele fez uma oração por seus discípulos. Se você ler Salmos 1 e 2, e a oração que Jesus fez por seus discípulos, você vai ver então uma semelhança, ou seja, como nós cristãos devemos andar diante do mundo. Jesus orou assim: não rogue que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, disse Jesus, como também eu não sou. João capítulo 17, versículos 15 a 16. Quando você recebeu Jesus na sua vida, você rejeitou o mundo. Então, a partir do momento que recebemos Cristo na nossa vida, nós rejeitamos então as práticas deste mundo. Sua vida já não pertence ao mundo, conforme disse Jesus na oração. Ele é considerado seu inimigo, ou seja, o mundo é um dos nossos inimigos. A carne é um dos nossos inimigos, o diabo é um dos nossos inimigos e também o mundo é um dos nossos inimigos. Não é suficiente amar a Cristo e amar os seus ensinos. É preciso deixar de amar o mundo. Amar a Cristo e amar os seus ensinos não basta. É preciso deixar de amar as práticas mundanas. Amar o mundo impede o homem amar a Deus. Nenhuma de suas atrações ela vem de Deus. Então, quando o homem ama o mundo, ele deixa de amar a Deus. Deixando de amar a Deus, ele então deixa de ser um cristão verdadeiro. Então, não é suficiente dizer eu amo a Cristo, eu amo os seus ensinos, eu amo a igreja. É preciso deixar de amar as práticas deste mundo. Amar o mundo impede o homem a amar a Deus. Nenhuma de suas atrações ela vem de Deus. Então o mundo com seus desejos será destruído. Permanecerá quem faz a vontade de Deus. Então todos os desejos do mundo,
todas as atrações do mundo. Tudo que há no mundo será destruído. Vai permanecer aquele que fizer, aquele que faz a vontade de Deus. Então nós somos diferentes do mundo. Todo cristão que segue a Cristo, que almeja o céu, que quer viver com Deus, ele precisa ser diferente do mundo. Percebemos que o cristão e o mundo têm seus próprios interesses. O cristão precisa ficar separado do mundo. Mas como nós vamos ficar separados do mundo se nós vivemos no mundo? Será que isto quer dizer que você deve parar de estudar, que você deve parar de trabalhar, que você deve fugir para uma ilha deserta, onde nenhuma das contaminações do mundo poderá atingi-lo? Claro que não. O cristão está no mundo, mas não é do mundo. Ele difere das pessoas do mundo. O seu comportamento não é igual às pessoas que não seguem a Cristo. Então ele difere das pessoas do mundo. E esta diferença, ela vai refletir na sua vida. Ela vai dizer que você não é deste mundo, porque você não pratica as coisas deste mundo. Quem olhar para a sua vida verá o seu comportamento cristão. Colossenses capítulo 3 e versículo 5 até o versículo 16 vai dizer das coisas que os cristãos praticam e as coisas que ele não pratica, diferente do mundo. O cristão não pratica imoralidade sexual, não pratica impureza, não pratica a paixão pelas coisas do mundo, desejos maus, cobiça, idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no seu falar e mentiras. O cristão produz sim, ele tem sim uma profunda compaixão pelas almas, pela vida cristã, pela igreja que serve a Deus. Ele tem bondade, tem humildade, tem mansidão, tem paciência, tem perdão e tem amor na sua vida. Na terça-feira, Romanos capítulo 15, o versículo de número 4. As Escrituras servem ao nosso aprendizado. Portanto, o que a Bíblia nos ensina? Ora, se as Escrituras servem ao nosso aprendizado, o que as Escrituras vai nos ensinar? Primeiro, as Escrituras nos ensinam a crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. O que o homem deve crer? Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo nele, vocês podem ter o que? Vida em seu nome. João disse isso no capítulo 20, o versículo 31 do seu Evangelho. Se quisermos saber qual é o ensino principal das Escrituras Sagradas, teremos que nos ater ao que ela ensina sobre Jesus Cristo. Então, quer saber o ensino principal das Escrituras Sagradas? Então, você deve aprender tudo aquilo que ensinou Jesus, o Filho de Deus, o único nome pelo qual importa que o homem seja salvo. Ele, com sua obra de sacrifício e obediência, ele faz o quê? Ele resgata da morte e garante a vida a todo aquele que nele crê. Este ensino, ele atravessa toda a Escritura Sagrada, de Gênesis até Apocalipse. O que o homem deve fazer? Segundo, o que o homem deve fazer então? Ele crê, mas o que ele deve fazer? Jesus nos mostrou o que nós devemos fazer: praticar a justiça, amar a fidelidade, andar humildemente na presença de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: sede santos, porque eu sou santo.
Essa é uma das afirmações que mais ocorre nas Escrituras, ou seja, Deus, Ele exige de mim, exige de você, exige daqueles que querem ir para o céu. Ele exige o quê? Santidade, fidelidade, humildade, desde o momento que Ele nos criou. Ele exige isso de nós. Também adoração, glorificação, louvor a Ele e dar prioridade ao seu reino. Ele não exige de nós nada que não tenha nos dado desde a criação. Ele disse assim: e viu Deus que tudo era muito bom. Mas devido aos nossos pecados, não somos capazes de plenamente corresponder a esta ordem imperativa de Deus. Mas através de Cristo, nós podemos, através da fé, fazer a sua vontade e aguardar dias melhores no céu, porque aqui é só enfado e canseira, aqui nós não temos descanso, aqui na terra há muitas tribulações, mas os dias melhores para aqueles que fazem a vontade de Deus, para aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, para aqueles que servem a Cristo, os dias melhores estão reservados no céu eternamente. Na quarta-feira, a leitura está na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ela diz que a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a boa conduta de quem? De todo aquele que quer ter uma boa conduta. Estudar a Bíblia é muito importante para quem quer seguir Jesus. Você quer seguir Jesus? Então estude os ensinos de Jesus. Você quer seguir Jesus? Você quer ir para o céu? Então estude a Bíblia Sagrada. Na Bíblia nós aprendemos a verdade sobre Deus e seu grande amor por nós. A Bíblia também nos ensina como viver de maneira agradável a Deus. Quer saber como agradar a Deus? Quer saber como você pode agradar o Senhor, louvar o seu nome? Como você pode agradá-lo? Então você precisa estudar a Bíblia Sagrada. Quem estuda a Bíblia obtém sabedoria e conhecimento para viver uma boa conduta em qualquer meio da sociedade. Não é só na igreja, também no seu trabalho, também onde você vai, também em todos os lugares que você estiver, você vai viver uma boa conduta. Por quê? Porque você está colocando em prática aquilo que você aprende na Bíblia Sagrada. Deus fala conosco através da Bíblia, ensinando a mudar nossas vidas. Deus ensina o homem a mudar a sua vida. Se o homem quiser mudar o seu viver, se ele vive uma vida ruim, se ele vive uma vida que não o agrada e que não o faz viver bem, então ele precisa viver a Bíblia. Vivendo a Bíblia, então ele vai ter a sua vida mudada. O estudo da Bíblia nos ajuda a reconhecer a verdade e a não ser enganado por mentiras. O Salmo 100 e o versículo de número 5 é a leitura de quinta-feira. A verdade do Senhor é imutável e dura de geração a geração. Vivemos em uma era em que a verdade tem sido menosprezada. Os homens acreditam e gostam mais da mentira do que da verdade. As pessoas não acreditam na verdade absoluta. Cada um constrói a sua própria versão da verdade e acha que aquilo que ele está fazendo
é a verdade, que se ajusta ao seu modo de vida. A Bíblia não diz que Jesus é apenas uma verdade, diz que ele é a verdade. O próprio Jesus disse: eu sou a verdade. Isso significa que ele é a personificação da verdade e não a verdade fora de Jesus. Deus quer mudar as nossas vidas com a sua verdade. A nossa vida, ela só pode ser mudada através da verdade de Deus, não da verdade do homem. Porque muitas vezes a verdade do homem não é a verdade de Deus. Mas a verdade de Deus, ela muda a vida do homem, que procura então viver a sua verdade. Só Jesus pode remover as vendas e as amarras das mentiras que são faladas, que são pregadas, que são ensinadas e nos impedem, querem nos impedir de viver uma vida feliz e digna neste mundo. Quando Pilatos que perguntou para Jesus o que é a verdade, Jesus foi responder, ele virou as costas e não quis ouvir a verdade falar. A verdade do Senhor, ela é imutável. Aprendemos a temperar nossas palavras e assim engolimos com frequência. A nossa opinião, ela muda como a tendência da moda. A tendência da moda muda de tempos em tempos, assim também muda a nossa opinião. Nossas convicções sobre a criação de filhos não eram mais fortes antes de nós termos os nossos próprios filhos. Você conhece alguém da esquerda que passou para a direita ou da direita que passou para a esquerda? Nossas certezas, elas tendem sempre a mudar. É bom saber que Deus não é assim. A visão de certo e errado dele é a mesma em relação a mim e a você. Como era a relação entre Deus, Adão e Eva. A palavra de nosso Deus permanece para sempre. A aparência que você tem hoje pode mudar. Minhas convicções também podem se alterar, mas a Escritura não pode ser anulada. Todas as coisas passam, todo mundo passa, os tempos passam, as pessoas passam, mas as palavras de Deus, elas não passam, elas permanecem para sempre, disse Jesus. Uma vez que ela não pode ser anulada, uma vez que a verdade ela não oscila, os caminhos de Deus também nunca serão alterados. Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 7, lá está dizendo que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E Deus disse que mais altos do que os nossos caminhos são os caminhos dele. E mais altos do que os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Então, os caminhos de Deus nunca serão alterados. 1 de Pedro, capítulo 1 e o versículo 15 é a leitura de sexta-feira. Os seguidores de Cristo foram chamados para serem santos em todas as esferas da vida, em toda maneira de viver. A palavra santo é do grego ágios, significa consagrado a Deus, significa divino, significa sagrado. Quase sempre usa no plural santos. Senhor, de muito tenho ouvido a respeito. Veja o que Ananias disse
do apóstolo Paulo. Ananias disse assim: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Atos 9 e 13. Também Lucas, quando escreveu Atos, ele disse: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Atos 9, 32. E o apóstolo Paulo, no capítulo 26, no versículo 10 de Atos, ele disse: encerrei muitos dos santos nas prisões. A ideia da palavra santo é de um grupo de pessoas escolhidas pelo Senhor. Há 3 referências relacionadas ao caráter piedoso dos santos. Romanos capítulo 16, o versículo 2, Paulo, quando recomendava os cristãos em Roma, ele disse que a recebais no Senhor como convém aos santos. Também em Efésios capítulo 4, versículo 12, Paulo, escrevendo esta carta, ele disse: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Mas em Efésios 5 e 3 ele disse: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, mas convém a santos. Santo é todo aquele que vive o processo de santificação a Deus, porque a santificação, ela é um processo. Todos os dias devemos santificar a nossa vida. Portanto, nos termos das Escrituras, os santos são quem? O corpo de Cristo, os cristãos, a igreja. Jesus vem buscar os santos para viver com Ele eternamente. Todos os cristãos são considerados santos e ao mesmo tempo são chamados para serem santos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 2 diz claramente: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser o quê? Santos. A palavra santificado e santos tem a mesma origem grega. Os cristãos são santos pela virtude da sua conexão que eles têm com Cristo. Os cristãos são chamados a ser santos para cada vez mais permitir que a sua vida diária se aproxime da sua posição em Cristo Jesus. Esta é a descrição e o chamado bíblico dos santos. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3 é a leitura do sábado, diz assim: bem-aventurados que leem, os que escutam e os que guardam a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um tesouro precioso que podemos encontrar para nossas vidas ou nas nossas vidas. Quando nós baseamos a nossa existência na Bíblia, somos verdadeiramente felizes. Deus se revela a nós através da sua palavra. Então Deus, Ele se revela a cada dia mais para mim e para você através da sua palavra. Nós conhecemos a salvação, conhecemos Jesus, porque a palavra de Deus, ela se revelou para nós. Com a ajuda da Bíblia, podemos diferenciar o que é certo e o que é errado e aprender a viver de maneira que agrada a Deus. É o que eu já disse: quer agradar a Deus, estude a Bíblia e viva a Bíblia. Assim você poderá agradar ao Senhor.
Você está valorizando e aplicando a palavra de Deus na sua vida? Nós estamos vivendo a Bíblia Sagrada? Nós estamos praticando o que diz a Bíblia Sagrada ou nos esforçando para viver conforme aquilo que o Senhor nos ordenou? Todos querem ter uma vida feliz, mas nem todos são felizes. Por quê? Se você ama Jesus e crê que Ele é seu Salvador, você tem todo motivo para ser uma pessoa feliz. Visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem o esboço da mensagem que nós acabamos de ensinar, e se você quiser também tem lá os slides para você baixar no seu computador. Que Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe em nome de Jesus, e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e abençoe também a sua família.